Olá, pessoal. Para a aula da sexta-feira, né, eu vou gravar essa aula referente aos assuntos que a gente vem vendo, que é os assuntos do IDEB, né? Então, vamos recapitular aquilo que a gente já viu e dar continuidade. Então, a gente viu que o plano cartesiano é um sistema de coordenadas em que você tem um eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, nós chamamos ele de x, um eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, a gente chama ele de y, e esse sistema de coordenadas divide o plano em quatro quadrantes: primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E quando nós quisermos localizar um ponto no espaço, pegamos como referência a origem desse plano cartesiano. A origem aqui seria o zero. Aqui esse é o ponto 00, esse é o ponto 00. E qualquer ponto que você pegar no plano cartesiano, um ponto P, ele vai marcar no eixo horizontal uma distância. Essa distância a gente chama de XP, e essa distância determina exatamente esse ponto aqui, que é o ponto XP0, e uma distância no eixo vertical, no eixo Y, essa distância aqui, YP, que determina exatamente esse ponto, que é o ponto 0YP. E esse ponto em questão, esse aqui, é exatamente o ponto XPYP. Lembrando que isso separou o primeiro quadrante. No segundo quadrante, o XP é negativo, né? No terceiro quadrante, tanto o XP quanto o YP vai ser negativo, né? Seria negativo, se você colocar o ponto aqui. E no quarto quadrante, o XP é positivo, enquanto que o YP é negativo. Então, o sinal acompanha o ponto, dependente do quadrante. Vamos ver alguns exemplos? Vamos ver como ficam esses pontos no plano cartesiano. Vamos dar nome a esses pontos. Digamos esse ponto que seja o A, seja o B, C e D. Primeira coisa que você faz sempre é o plano cartesiano. O eixo horizontal, o eixo X, o eixo vertical, o eixo Y, o eixo vertical, o eixo Y. Em seguida, após fazer o eixo X e o eixo Y, você determina a escala de tal maneira que apareça a localização dos pontos, né? Com um pouco de maturidade, a gente consegue já saber onde ficam os pontos. Por exemplo, esse ponto aqui é o maior no eixo Y, o 4. Aí você vai ver que tem que marcar aqui até o 4, né? Esse aqui é o menor no eixo Y, o menos 3. Então, menos 3 para baixo, até menos 3. Então, a gente faz o plano cartesiano de tal maneira que apareça espaço para colocar todos os pontos. Então, vamos lá, definir a escala. Isso daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não precisava de tanto, mas eu vou colocar aqui, 5, 6, 7. Aí, à esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Onde é que eu coloco o ponto 2, 4? O ponto A. 2, 4. Quando o x é 2 e y é 4. Então, você localiza o 2 no eixo x, aqui, e o 4 no eixo y, aqui. Né? 2 no eixo x e 4 no eixo y. Então, o encontro dos dois dá o ponto. Então, vamos lá. Né? Então, o ponto 2, 4, eu ando 2 unidades para a direita e 4 unidades para cima. E chego no ponto. Pode ser visto dessa forma, né? Então, a gente marca dessa forma. 2 e 4. Esse ponto aqui é o ponto A.
E o ponto B, menos 3 e 2. Você marca o menos 3 no eixo X, menos 3, e o 2 no eixo Y, o 2. Então, você faz o encontro do menos 3 com o 2. A mesma ideia. Como o X é menos 3, você anda para a esquerda. Anda para a esquerda. E como o Y é 2, você anda para cima e chega no ponto. A ideia é essa, sempre dá certo. Então, esse aqui é o ponto B. O ponto 0 e menos 3. Se x é zero, eu não ando nem para a direita e nem para a esquerda. X é zero, então eu fico exatamente aqui. E o y agora? Como o y é menos 3, então eu vou descer para o menos 3. Exatamente esse ponto aqui. Ó. Ponto C. Aí o ponto D. Como o x é menos 2, eu vou andar para a esquerda, por menos 2. E como o y é zero, né, o x é menos 2, o y é zero, então eu não vou nem para cima e nem para baixo. Eu vou ficar exatamente aqui no menos 2. Então, esse aqui é o ponto D. Pronto. Então, é assim que se coloca os pontos no plano cartesiano, como a gente viu em sala de aula. Aí, como a gente viu em relação à reta, né? A reta, para depois introduzir a equação da reta, é uma reta, né? Todo mundo sabe que é uma reta. E ela é definida por dois pontos. Por quê? Porque se você tiver um ponto, só repetindo o que eu fiz em sala de aula, se tiver um ponto, você consegue uma reta, né? Duas retas, três, quatro. Você consegue várias retas passando por um único ponto, né? Então, dois pontos, eles são suficientes para definir uma reta. Você não consegue uma reta diferente dessa que passe pelos dois pontos. No momento que você for passar outra reta aqui por cima, ela vai passar exatamente em cima da primeira. Então a reta ela é única. Pode ser 3 pontos? Pode. 3 pontos. 4 pontos? Pode. 4 pontos. Mas 2 pontos são suficientes para a gente fazer uma reta. Então o nosso objetivo é o quê? Colocar 2 pontos e passar uma reta que passa pelos 2 pontos. Né? Então esse é o nosso objetivo. Aí a gente viu que o conjunto de pontos que descreve uma reta no plano cartesiano tem uma lei de formação, né, que é a equação da reta, y igual a ax mais b, né? A é um número real, um número qualquer, né? E b é um número real, né? Um número qualquer. E b são números reais. Números reais, certo? Por exemplo, a equação y igual a 3x menos 5. A gente tem que 3 o valor de A e menos 5 é o valor de B, né? Nesse caso, B igual a menos 5. Y igual a x menos x sobre 12 menos 5 sobre 4. Então, A é o valor de menos 1 sobre 12, como a gente viu, e B é o valor de menos 5 sobre 4, né? Só recapitulando, é menos x sobre 12 é igual a menos 1 sobre 12 vezes o x. Então, o valor que está acompanhando o x é o valor de A. E o valor que está sozinho, lembrando do sinal, é o valor de B. Então, a gente viu isso. Então, nosso objetivo é qual? É pegar essa reta, seja ela qual for, e fazer o pegar essa reta, não, pegar essa equação, que é a equação que descreve uma reta, e fazer a reta no plano cartesiano, a partir de dois pontos, ponto A e um ponto B, por exemplo. A gente pega 2 pontos e passa a equação da reta. Vamos fazer. Vamos fazer esse exemplo. Primeira coisa que você tem que fazer é atribuir um valor para x e você obter um valor para y. Esse valor que você atribui para x pode ser qualquer um, mas dependendo do valor, pode acontecer de ser trabalhoso colocar os pontos no plano cartesiano, né? Ou seja, fazer a equação da reta. Então, o importante é que você procure colocar um ponto, um valor para x, que seja mais conveniente. Por quê? Porque qualquer valor dá certo. Eu costumo colocar 0 e 1,
né? Pode acontecer de ter uma equação em que o 0 e 1 não seja legal. Aí a pessoa muda. X igual a zero. Quando x for zero, y é igual a quanto? Na expressão, na lei de formação da equação da reta, onde tem x, você coloca o zero. No lugar do x, coloca o zero. Então, fica duas vezes o valor de x, mas quem é o valor de x? Zero menos 3. 2 vezes zero menos 3. Quanto é que é 2 vezes zero? Zero. Menos 3, repete, não esqueça não. Zero menos 3, menos 3. Então, desse jeito, você vai ter o ponto x igual a zero e y igual a menos 3. Quando o x é zero, o y é menos 3. Então, agora você pega um ponto diferente de zero. Pega o 1, por exemplo. E y é igual, onde tem x, você coloca o 1. Se a expressão é 2x menos 3, então com x igual a 1 vai ser 2 vezes 1 menos 3. Quanto é que é 2 vezes 1? 2. Menos 3, fica 2 menos 3. 2 menos 3. Quanto é que é 2 menos 3? Menos 1. Então, a gente vai ter o ponto x igual a 1 e y igual a menos 1. Então, tem um ponto 1 e menos 1. Aí daqui a gente faz o plano cartesiano, só fazendo o eixo x, o eixo y, o eixo x, o eixo das abscissas, o eixo y, o eixo das ordenadas. A gente define uma escala, dizer 1, 2, 3, para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, para cima, 1, 2, para baixo, 1, 2, acho que o 3 aqui que ele vai ser colocado. Pronto. Então, 1, 2, 3. Feito o plano, a gente coloca os pontos. Quem é o ponto 0 e menos 3? Se x é 0, eu não vou nem para a direita e nem para a esquerda. X é 0. Então, eu vou ficar exatamente por aqui, no eixo y. Se y é menos 3, eu vou para baixo. Então, o ponto menos 3 é exatamente esse aqui, ó. 0 e menos 3, o primeiro ponto. Após traçar o primeiro ponto, a gente vai para o segundo ponto. O ponto x é igual a 1, então eu vou para 1 aqui no x. Y igual a menos 1 aqui. Então eu vou para a direita, depois para baixo e vou ficar por aqui. Então, a gente faz o traço entre 1 e menos 1. X é 1, y é menos 1 e passamos a reta. Você coloca a régua em cima do caderno, em cima da folha, e passa a reta, de tal forma que passa os dois pontos, né? Tem que tocar os dois pontos. Pronto. Então, essa é a equação da reta y igual a, para a gente ver, 2x menos 3. Agora, para o item B, a mesma coisa, rapidão. X igual a zero. Quando x é zero, onde tem x, substitui por zero. Y igual a menos zero mais 2. Quanto é menos zero mais 2? 2. Então, a gente vai ter, vou colocar esses três pontinhos aqui, significa logo. Isso aqui logo, né? Quando x é zero, o y é 2. Ponto 0 e 2. Aí agora, quando x é igual a colocar 1, x igual a 1, y igual a menos x, se o x é 1, fica menos 1. Menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 é a mesma coisa de 2 menos 1, dá 1. Logo, vou ter o ponto o quê? X igual a 1 e y igual a 1. Então, a gente passa o plano cartesiano, coloca esses dois pontos e passa a reta. Vamos lá. Feito o plano cartesiano, a gente coloca o ponto 0 e 2. Se x é 0, nem para a direita nem para a esquerda. Y é 2. A gente vai lá para o 2 no y. Se o x é 1, a gente vem para cá. Y é 1, então a gente faz o encontro dos dois. Ó. 1 em 1. Né? Pronto. Em relação ao ponto, vale ressaltar uma coisa importante. Ó. Quando o x é 0, o ponto pertence ao eixo y. E quando o y for 0, o ponto vai pertencer ao eixo x. Isso é importante você saber. Né? Quando x é 0, o ponto está em cima do eixo y. X é 0, o ponto está em cima do eixo y.
Quando y é zero, o ponto estará em cima do eixo x, né? Então, você passa a reta aqui, ó. Por esses dois pontos. Passou por três, não foi? Passou por esse e esse, né? Se a gente reparar, esse daqui também é ponto. X igual a 2. Quando x é igual a 2, o y é zero. É exatamente o ponto 2 e 0. Esse aqui é o ponto 1 e 1. E esse aqui é o ponto 0 e 2. E essa é a reta y igual a menos x mais 2. Fazer o item C agora, né? Para o item C, vamos ter o quê? Quando x for zero, y é igual, a expressão é 5x menos 4. Então, vai ser 5 vezes o valor de x. Quanto é que vale x? X vale zero. Então, 5 vezes zero menos 4. 5 vezes zero, zero. Zero menos 4, menos 4. Então, eu vou ter o ponto x igual a zero e y igual a menos 4. Quando x for um outro ponto, x for 1, eu vou ter y igual a 5 vezes 1 menos 4. 5 vezes 1, 5 menos 4. 5 menos 4, 1. Então, quando x for 1, eu vou ter y igual a 1. 1 em 1 de novo. 1 em 1 de novo. Então, a gente faz o plano cartesiano, coloca esses dois pontos e passa a reta. Então, tá aí feito o plano cartesiano, o eixo x e o eixo y. Então, a gente passa os pontos, o ponto 0 e menos 4. Se x é 0, eu não vou nem para a direita, nem para a esquerda. E y é menos 4, então eu vou para baixo e marco o ponto 0 e menos 4 aqui abaixo. O ponto 1 em 1, x é 1, y é 1. Faço o encontro do ponto 1 com o ponto 1 e a gente vai ter esse ponto. A gente passa essa reta aqui, ó. Tá certo aqui. Tchan. Bom, pronto. Então, essa é a equação da reta. Deixa eu ver aqui. Y igual 5x menos 4. Pronto. Eu quero que observe o seguinte, ó. Olhe para a equação da reta e veja em que ponto ela passa. O que é que ela tem em comum? Ela passa no ponto 1 e 1. Eu não estou vendo nada de 1 em 1 aqui, né? Beleza. Mas ela passa no ponto 0 e menos 4. Menos 4. Oxe, está aparecendo menos 4 aqui, ó. Será que isso vale sempre? Né? O menos 4 que aparece aqui é exatamente o ponto que toca o eixo Y. Deixa eu olhar os outros casos. Deixa eu ver aqui. Os outros casos. Subir aqui. Tararara. Aqui, ó. Veja só. O ponto que está tocando o eixo Y. Ponto 2. E o 2 aqui, ó. Tá aparecendo um 2 aí, né? Dá para padronizar. O ponto que tocou o eixo Y aqui, ó, foi no menos 3. Olha o menos 3 aqui, ó. E esse valor aqui é o quê? Exatamente o B, né? Então, o B, que é o coeficiente angular, não, linear, coeficiente linear, é exatamente o ponto que toca o eixo Y. Então, eu vou formalizar esse negócio agora. Veja só, a equação de y igual a ax mais b, esse valor de b aqui é exatamente o ponto em que a reta vai tocar o eixo y, né? Você tem aqui o x e o y. Então, a reta, vamos supor que seja alguma coisa assim, y igual a ax mais b. Então, esse ponto aqui, que ponto é esse? É o ponto 0 e b, né? Por isso que é chamado de coeficiente linear. Ele toca exatamente no eixo y, o seu valor, né? Se ele for positivo, vai tocar aqui em cima. Se ele for negativo, irá tocar aqui abaixo, né? 0 e b, por exemplo. Então, sempre acontece isso, a gente já tem isso. Então, o valor de b é o ponto que toca o eixo vertical. E o valor de a? O que a gente sabe sobre o valor de a? Vamos pensar nesse primeiro exemplo. O valor de a é quem? Né? O valor de a é 2.
2 é o valor de A. Eu apaguei. 2 é o valor de A, né? E a reta ela tá assim, ó. Tá assim. Então vamos para o segundo. Quem é o valor de A nesse segundo exemplo? Foi feito. Menos um, né? A aqui é igual a menos um. E a reta ela tá assim, ó, né? Tá assim, tá diferente. Então vamos para o terceiro exemplo. Quem é o valor de A nesse terceiro exemplo? A igual a 5. E a reta ela tá assim. Então, resumindo, é isso. Quando o A for positivo, a reta vai ficar nessa diagonal. Quando o A for negativo, a reta irá ficar nessa diagonal. Por isso que chama de coeficiente angular, porque é em relação a esse ângulo, né? A esse ângulo. E esse ângulo aqui, né, tem uma relação com algo positivo. E esse ângulo aqui tem uma relação com algo negativo. Então vamos formalizar essa ideia. Então, só recapitulando a questão do coeficiente linear, se o B não, qualquer valor que seja o B da equação, ele vai tocar, seu valor vai tocar o eixo y. E o coeficiente angular, o que que acontece com o coeficiente angular? Deixa eu apagar aqui, a gente fazer a análise agora do A. Do A. Acontece, se o A for maior do que zero, se o A for maior do que zero, a gente vai ter uma coisa assim, ó, né? Isso aqui é o A maior do que zero. Y igual a AX mais B com A maior do que zero, né? Todo mundo sabe. Número maior do que zero, positivo, né? Se o A for menor do que zero, supondo o B constante aqui, você vai ter uma coisa assim, ó. Isso aqui é Y igual a AX mais B com A menor do que zero. Então, se o A for maior do que zero, você vai ter uma diagonal, né, que é chamada diagonal principal, né? É a secundária. Diagonal secundária, essa daqui, né? E se o A for menor do que zero, uma diagonal principal, que é essa daqui, né? A que a gente pega como diagonal, de cima para baixo. Certo? Então, o B nos dá exatamente o ponto em que a reta vai tocar, ponto 0 e B, e o A é exatamente a inclinação, né? Assim, A positivo, assim, A negativo, certo? A negativo. Isso é importante porque a gente vai resolver questões olhando apenas para o gráfico. E as perguntas referentes às questões é relacionado a isso, né? Se a reta, qual é a equação que descreve a reta? Aí você olha se é positivo, negativo, aí você já descarta, né? Se disser essa reta sim, aí lá tá 2x mais 5 menos 2x mais 5. Aí você vê e já não pode, isso aqui não pode escrever isso, porque isso, como é negativo, a reta tem que estar assim, né? Tem que estar na outra diagonal, né? Então isso é importante. Então essas são as duas análises da equação da reta. O coeficiente A é a inclinação da reta e o coeficiente B é o ponto em que a reta toca o eixo Y. Pronto, aí prosseguindo, a gente vê agora relação entre duas retas. O que seria a relação entre duas retas? É a posição que uma pode estar da outra. São as possíveis posições no plano, né? Então, uma posição que ela pode estar da outra é elas serem, vou colocar uma azul e uma preta, né? Elas serem uma do lado da outra dessa forma. De tal maneira, lembrando que uma reta é uma coisa infinita, né? Ela não tem começo nem fim. Ela começa aqui, ó, sem fim e vai-se embora sem fim. A gente não tem como escrever uma coisa infinita, a gente se limita em fazer só um pedaço. Ela é infinita, ela vem, não tem, você não vê onde começa nem onde termina. Então, vamos supor que isso aqui seja uma reta, a gente geralmente na geometria representa uma reta com a letra minúscula. Vou chamar essa daqui de R. Isso aqui é um R, viu?
chamo essa aqui de R e essa daqui de S, né? Então, quando elas estão assim, uma do lado da outra, a gente diz que elas são paralelas. Paralelas, né? Essa é uma situação em que elas podem estar. A outra situação é que uma pode tocar a outra. Ela pode tocar a outra. Vamos supor, essa aqui é a S e essa daqui é a R. Elas tocaram uma a outra, né? Nesse caso, dizemos que elas são concorrentes. Correntes, né? Então, no geral, a gente tem apenas esses dois casos para retas no plano, né? No plano que a gente vai ver que é o plano cartesiano, né? Então, em termos de plano cartesiano, isso aqui é em termos de geometria. Mas em termos de plano cartesiano, o que isso significa? Significa que se a reta S tem a equação y igual a ax mais b, no geral, e a reta, essa aqui é a reta R, deixa eu só ajeitar aqui. Agora, se a reta S tem a equação y igual, vou colocar outra letra, viu? Mx mais K nesse caso aqui, o que faz você saber que elas duas são paralelas? Se a gente pensar no que a gente acabou de ver, é, se elas são paralelas, significa dizer que esse valor aqui, a inclinação, eles são iguais. Eles têm a mesma inclinação. Se aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui eu vou ter um ângulo alfa também, né? Se você não gosta do alfa, eu apago o alfa e coloco o θ, né? Se aqui tem um ângulo θ, aqui tem um ângulo θ também, né? θ também. Então, o que tem a ver com esse ângulo aqui que aparece na equação que eu acabei de falar anteriormente? É exatamente o valor de A. Então, para eles terem o mesmo ângulo, eles têm que ter o mesmo coeficiente angular. Então, nesse caso, obrigatoriamente, para que eles sejam paralelas, para que elas sejam paralelas, o A tem que ser igual ao M. Então, você olha para duas equações de retas. Se elas têm o mesmo coeficiente angular, ou seja, o mesmo valor de A, né? Então, elas são paralelas. Elas estão assim, uma sobreposta a outras, né? É como se você tivesse pegado essa e tivesse, né? É como se uma fosse igual à outra, que a gente chama uma igual à outra, menos de um deslocamento. Você tirou ela de cima aqui, ó, passou para cá, ó, bah, elas são iguais, ó. Se colocar em cima, aí você desloca para um lado. Pam, aí ficou diferente. Pronto. Então essa é a relação que guarda duas retas paralelas. No caso, duas retas concorrentes, né, não tem uma relação visível. Porém, se elas não são paralelas, elas obrigatoriamente têm que ser concorrentes, porque se elas não estão uma ao lado da outra ao infinito e além, de tal forma que não se toque em lugar nenhum e tal, toda definição de paralela, né, tem a mesma direção, o mesmo coeficiente angular e etc. Se elas não são assim, então elas vão, em algum momento elas vão se tocar. Se esse ângulo aqui fosse diferente desse, em algum momento, pela inclinação diferente, elas iam inclinar um pouquinho até que, puf, tocar uma na outra. Em algum momento, pode ser que seja longe da origem do eixo de coordenadas, pode ser que não, mas se elas não são paralelas, são concorrentes. Então, as retas concorrentes a gente não vê na equação. Vê como? Quer dizer, não vê na equação uma relação de igualdade, mas vê a relação contrária, né? Nesse caso aqui, se você tem a reta S de equação y igual a mx mais k e a reta R de y igual a ax mais b, elas serão concorrentes, ou seja, terão um ponto em comum quando? Quando o A for diferente do M. Então a gente só tem duas situações, né? Elas são paralelas ou concorrentes.
Tem um caso particular, na verdade, tem uns casos particulares de concorrentes, né? Em especial um caso particular de concorrente. Mas a gente vê isso já já, certo? Então elas são iguais, coeficiente angular igual, são paralelas. Coeficiente angular diferente, concorrentes. Aí um caso particular de retas perpendiculares, de retas concorrentes, né? Retas concorrentes é aquela que tem um ponto em comum, né? São as retas perpendiculares, né? Supor, se a R ela tem a equação y igual, deixa eu só olhar aqui, era igual a x mais b, né? E o s, ixi, Maria, que s feio. E o s, ixi, ficou horrível também. Y igual a mx mais k, né? Quando elas forem perpendiculares, o que significa isso? Que esse ângulo aqui é de 90 graus, né? Esse aqui é 90 graus, aí esse aqui é 90 graus, esse aqui é 90 graus, e esse aqui é 90 graus. E quando você dá a volta completa, 4 vezes 90, 360. Então, esse ângulo aí é de 90 graus, né? Então, nesse caso, em que o ângulo entre as duas é 90 graus, a gente vai ter uma relação entre os coeficientes angulares que é qual? É que a multiplicação de A, deixa eu colocar de azul, a multiplicação do coeficiente de uma vezes o coeficiente da outra tem que ser igual a menos um. Então, o coeficiente de uma reta vezes o coeficiente da outra é igual a menos um, certo? Então, guarda essas informações no fundo do coração. Multiplicação dos coeficientes igual a menos um, perpendiculares. Coeficientes iguais são paralelas. Pronto. Coeficientes diferentes são concorrentes. Ó, tá, agora vai entrar umas continhas, né? Olha só o exemplo. Determine se as retas são paralelas ou concorrentes. Então a gente vai ver se ela vai ser paralela ou concorrente. Só pode ser um dos dois, ou paralelo ou concorrente. No caso de retas concorrentes, determine o ponto de interseção. Então essas duas retas aqui, ó, são paralelas ou são concorrentes? Para ser paralela, coeficiente angular tem que ser iguais. São iguais? Não. Então, de imediato, a gente sabe que são concorrentes. Correntes. Aí pede, no caso de serem concorrentes, a questão pede para você determinar o ponto de interseção das duas. Como é que eu encontro o ponto de interseção das duas? Não vi, mas a gente vê agora. O ponto de interseção das duas, quando você passa uma reta, elas são concorrentes, elas se tocam. É exatamente esse ponto aqui, ó. Não sei que ponto é esse, mas a gente pode determinar. Então vamos determinar esse ponto de interseção entre essas duas retas. Vamos lá. Como é que eu faço isso? Você tem uma situação que é chamada de sistema y igual a 2x mais 3 e y igual a menos x mais 4. Tem essa situação. Então, eu quero saber qual é o valor de x e o valor de y que satisfaz essas duas condições ao mesmo tempo. Para ela satisfazer as duas condições ao mesmo tempo, eu tenho que relacionar as duas condições. Existem técnicas para isso, mas uma maneira que você sempre pode fazer e dar certo é o quê? Relacionar as duas condições pegando uma estrutura dessa e colocando na outra. Ou seja, pegando uma fórmula dessa, vamos dizer assim, uma expressão dessa, que é a equação da reta, por exemplo, essa daqui, aí a gente pega e coloca na outra, de forma coerente, é claro, né? Veja só, veja só. A gente tem o y aqui, ó, né? E a gente tem o y aqui. Então, se o ponto ele pertence às duas retas, então ele é um ponto que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Então a gente pega esse valor de y, ele vale quanto? Menos x mais 4 no geral. E a gente substitui aqui no lugar do y da outra equação. Dessa forma a gente relaciona as duas.
certo? Então vamos lá. Vou substituir a de baixo na de cima. Então eu vou pegar esse valor aqui, que é o valor de y, e colocar ele aqui. Vai ficar o quê? Menos x mais 4 igual, aí eu repito isso aqui. Repito, 2x mais 3, certo? Então eu fiz uma substituição. Tem outra maneira de fazer? Tem, mas essa daqui eu acho mais compreensível. Aí vamos lá. Eu tenho uma expressão agora que aparece só x, o y sumiu. A ideia é essa, é que o y desapareça, para a gente achar o valor de x. Depois a gente acha o valor de y. São dois passos. Então, como é que eu acho o valor de x? A gente usa o método normal. O que que a gente faz? Esse x aqui que está negativo, ele vai para o segundo membro. Ele vai como? Positivo. Então, coloca ele para lá. Vou repito 4 igual o valor x que está negativo, ele vai positivo. Então, repito 2x. Aí o x positivo pode ser em qualquer canto. Vou colocar ele aqui, ó, mais x. E vou repetir o 3, mais 3, né? Então, eu tirei esse x aqui, coloquei ele aqui e ele veio positivo. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse 3 que está positivo e ele vai para o primeiro membro negativo. Por quê? Porque eu quero juntar tudo que é parecido, juntar x com x e número com número, para poder fazer a operação, né? Você só pode somar número com número e letra com letra. Lembrando que as letras aqui são incógnitas, viu? Não são letras. Realmente não são letras. X de Xuxa, não. Aqui é uma incógnita. É um número que é desconhecido e é chamado de variável nesse caso, né? Então, vamos lá. Esse 3 aqui, ele vai negativo, ele pode ir para frente do 4 ou pode ir para depois do 4, né? Ele pode estar na frente ou depois do 4. Então, repete o 4, aí o 3, ele está positivo, ele vem negativo, menos 3, e igual, e repete o resto aqui, ó, 2x mais x. Aí a gente agora faz a conta, e vai dar um número quebrado. 4 menos 3, 1. 2x mais x, 2x mais x. Pense em x como sendo qualquer coisa, né? Porque é um valor desconhecido. Uma caixa, duas caixas, mais outra caixa, né? Se você pensar em x como sendo um livro, dois livros, mais outro livro. Pensar em x como sendo um lápis, dois lápis, mais outro lápis. Só pode ser três, né? 3x, três lápis, três caixas, né? Agora, né? O 3 que está multiplicando o x, ele passa dividindo, sempre com a operação inversa. Então, x é igual a 1, né? 1, e o 3 passa dividindo, 1 sobre 3. Não ficou legal, não foi? Ficou legal não, porque deu um número quebrado e tal, mas é assim mesmo, nem tudo são flores. Porque às vezes o aluno não sabe trabalhar com esse tipo de número, mas a gente desenrola agora. Aí o que que acontece? Como é que eu faço para encontrar o valor de y? Você pega o valor de x que está aqui, substitui em qualquer uma dessas duas que dá certo. Qualquer uma. Ah, eu quero substituir na de cima, substituir na de cima. Quero na de baixo, na de baixo. Qualquer uma dá certo. Eu vou fazer nas duas, né? Na primeira, substitui o valor de x, y igual 2 vezes x. Quem é x? X é 1 sobre 3. Então, coloca aqui, ó, 1 sobre 3. Mais 3. Que coisa feia, não é não? 2 vezes 3 mais 3. Y igual, aí multiplica o 2 pelo 1 e repete o 3 embaixo. Fica 2 sobre 3 mais 3. É porque deu um número quebrado, a gente vai ter que trabalhar com ele. Mas como é que fica isso, né? É assim, ó, você tem um número sobre outro número, né? C vezes D. Você multiplica o de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Numerador vezes numerador, A vezes C, e denominador vezes denominador. Aí B vezes D. Exemplo, você tem 5 sobre 4 vezes 2 sobre 3. Então fica 5 vezes 4 em cima e 4 vezes 3 embaixo. Então daria 20 sobre 12. Para o caso em que o número não aparece embaixo, 5 vezes 3 sobre
4. Então, abaixo é como se fosse 1, né? A gente vê isso, 1. Aí fica 5 vezes 3 e abaixo 1 vezes 4. 5 vezes 3, 15. 15 sobre 4. É exatamente o que acontece aqui, ó. 2 vezes 1, 2, né? E aqui é como se aparecesse 1. Na verdade, tem um denominador. Então, fica 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. Então, a gente faz essa conta. Aí agora, meu amigo, a gente tem uma soma de frações. Como é que eu resolvo esse negócio? Né? Eu tenho que somar esse número, 2 sobre 3, com esse. Você não soma de jeito nenhum o 2 mais o 3, né? De jeito nenhum. Soma de frações não faz isso. Faz isso com multiplicação. De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Então, existem várias maneiras de fazer, né? Nesse caso aqui, né, vamos usar uma maneira de multiplicar o 3 pelo 3 e somar com o 2. Como é que eu faço isso? Se você tem um número, vou colocar com as letrinhas, porque colocando com as letrinhas vale para o geral. Você multiplica o B pelo C e soma com A, e fica A, B vezes C. E abaixo continua sendo B. Sempre acontece isso, nessa situação, né, em que você tem essa situação. Mas no geral, né, tem a ideia lá de tirar o mínimo. Você tira o mínimo entre 3 e 1. Se você já viu isso. Aí o mínimo é 3, aí coloca o 3 aqui. Aí passa o traço. 3 dividido por 3, divido por esse, dá 1. 1 vezes 2, aí coloca o resultado aqui. Vamos lá. Aí 1 vezes 2, 2. Aí mais, coloca esse sinal aqui. Mais. Aí agora 3 dividido para 1, 3. 3 vezes 3, 9. Que no fim das contas é exatamente o que eu acabei de apresentar, né? É um caso particular. Então, 2 mais 9, 11. 11 sobre 3. Então, o y, só colocar aqui de azul, y é igual, esse nome preto, y é igual a 11 sobre 3. Então, esse é o ponto, né? Então, o ponto de interseção, o ponto, né, de interseção entre as duas retas, entre as duas retas, é o ponto x, a primeira coordenada, 1 sobre 3, e y, a segunda coordenada, 11 sobre 3. Então, esse é o ponto. Então, se a gente fosse fazer a reta, eu não vou fazer, mas você passaria uma reta, outra reta, não sei como é que vai ficar lá, e esse ponto aqui tem que dar exatamente 1 sobre 3 e 11 sobre 3, ok? Então, exemplo 2 agora, né? O item 2. A gente tem agora y igual a x mais 1 e y igual a menos x mais 1. Neste caso, vamos fazer o ponto de interseção, né? Então, a gente tem y igual a x mais 1 e y igual a menos x mais 1. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez. O que é que eu faço? Pego o valor de y que está aqui e substitui aqui. Quem é o y aqui? É menos x mais 1. Você pega o menos x mais 1 e coloca ele ali, ó. Substitui. Fazer isso. Então vai ficar o quê? No lugar do y, a gente coloca menos x mais 1. Menos x mais 1 igual a essa expressão aqui, ó, x mais 1. X mais 1. Vamos lá. Vou pegar esse x que está negativo e passar para o segundo membro positivo. Então, vai ficar 1, sobrou sozinho, igual a x. Aí o outro x ele vai vir, ó, positivo. Mais x, e eu repito 1, mais 1. Repetir esse 1 aqui, ó, tá aqui. Certo? Então, esse 1 aqui, que ele está positivo, ele vai para o primeiro membro negativo. Aí fica 1, esse 1 aqui acabei de escrever,
E o outro ele vem negativo, menos 1. Vou colocar ele azul. Está mudando de posição, mudou de cor. E x mais x ficou desse lado. X mais x. 1 menos 1, 0. X mais x. Pensa x como qualquer coisa, né? Uma cadeira mais outra cadeira. Né? Um lápis mais um lápis. Um caderno mais um caderno. X mais x, 2x, né? 2x. Só recapitulando, né? X mais x é igual a 2x. E x vezes x é que é igual a x ao quadrado, né? Às vezes o aluno confunde isso. Mais é duas vezes o x. Vezes é x ao quadrado. X ao quadrado. Então, 2x igual a zero. O que a gente faz? Esse 2 que está multiplicando x, ele passa dividindo. Então, vamos fazer assim, ó. Para cima agora. X, o 2 que está multiplicando, passa dividindo. É zero dividido por 2. Quanto é que é zero dividido por 2? Zero dividido por qualquer número diferente de zero, né? Qualquer número é zero. Então, x é igual a zero. Esse é o nosso ponto de exceção. Sabendo o valor de x igual a zero, a gente substitui em qualquer uma das duas equações e encontra o valor de y. A outra eu falei que ia substituir nas duas, não fiz não. Mas essa daqui, você substitui em qualquer uma, a outra também dá certo, substitui em qualquer uma. Todas dão certo, né? Claro. Então você substitui nessa ou na outra que você encontra o valor de y. Vamos lá, substituindo, eu vou ter o quê? Y é igual. Quem é o valor de x? Em qualquer uma das duas. Eu vou pegar de cima, zero. 0 mais 1. Quanto é que é 0 mais 1? É 1. Então, a gente vai ter que o y é igual a 1. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer nessa? Vou fazer o gráfico para a gente ver visivelmente o que está acontecendo com esse ponto, né? Para a gente ver o ponto, já que isso é um caso mais fácil de visualizar. Sim, só subindo aqui para a gente ver o ponto, para concluir. Ó. O ponto de interseção, seção, é o qual? É o ponto em que x é 0 e y é 1. Vamos lá. Primeiramente, a gente coloca o ponto de interseção. Na verdade, primeiramente não, né? Não tem a ordem, não. Mas vamos colocar primeiro o plano de interseção, né? 0 e 1. Se x é 0, não vai nem para a direita nem para a esquerda. Se y é 1, então fica exatamente no ponto 1 de y. Eu não coloquei os pontos, né? 1, 2, 3, menos 1. Vamos supor que a gente sabe, né? O que é positivo, negativo, positivo, negativo, né? Para não ficar muito carregado aqui o gráfico. Então, esse é o ponto de interseção. Esse aqui, ó, interseção. Aí vamos agora colocar, a gente sabe o quê? Que a reta ela vai passar pelos dois pontos. Desculpa, é o contrário. As duas retas vai passar por esse ponto. As duas retas passam por esse ponto. Então, um ponto a gente já tem, que é esse ponto de interseção. Então, a gente encontra um ponto para essa. Vamos fazer para essa. Ficou uma flecha aqui. Fazer ela aqui, ó. Fazer x igual a quanto? Fez x igual a 1? X igual a 0 já é o ponto de interseção. X igual a 1. Falei x igual a 1 e coloquei 0. X igual a 1, então y vai ser o quê? 1 mais 1. Y igual a 2. Então eu vou ter o ponto x igual a 1 e y igual a 2. Ponto 1 e 2. Onde é que é o ponto 1 e 2? X é 1, então anda para a direita. Y é 2. Esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui é o ponto da primeira, né, equação. Agora vamos para a segunda. Segunda equação. O flecha ficou ao contrário. A segunda equação vamos fazer aqui abaixo. Ó. X igual a 1 também, né? X igual a 1 também. X igual a 1, eu vou ter o quê? Y igual a menos 1 mais 1, que é 0. Então, y vai ser 0, logo a gente vai ter o ponto x igual a 1 e y igual a 0. Onde é que x é 1 e y é 0? Se x é 1, eu ando para a direita, né? 1 aqui. E se o y é 0, eu não vou nem para cima e nem para baixo. Então, o ponto da segunda equação, essa daqui, é exatamente esse.
você pode ver que esse ponto satisfaz as duas equações. Quando o x é zero, na primeira o y é 1. Quando o x é zero, na segunda o y é 1. Né? Então, esse ponto, que é o ponto de exceção, é um ponto coerente. Então, como vai ficar essas duas retas? Primeira reta, essa daqui, né? Fazer ela de azul. Vai ficar assim. Essa daqui. Essa aqui é o y igual a x mais 1. A segunda reta, essa daqui, vou colocar ela de preta. E ela vai passar aqui assim. Passar nos dois pontos. Então, o ponto de interseção está coerente, as retas estão coerentes, está tudo certo, todo mundo feliz. Então, esses conceitos vão ser sempre assim. Você tem duas retas que são concorrentes, então elas se tocam dessa forma. Lembrando que tem o caso em que elas são paralelas, não tem muito o que fazer, né? Você não precisa encontrar o ponto de exceção, porque elas são paralelas, no caso em que elas são paralelas. E tem o caso em que elas são perpendiculares, e coeficiente angular é igual a -1, né? Que também é um caso que elas são concorrentes. Então, a situação é sempre essa. Você tem duas equações de retas, elas são concorrentes porque os coeficientes angulares são diferentes, né? Um é 1 e a outra é -1. E tem o caso em que elas são paralelas. E como o caso particular em que elas são concorrentes, a gente tem o caso em que elas são perpendiculares. Então, em toda situação em que elas são concorrentes, a gente pode também verificar que elas são perpendiculares. Por exemplo, vamos verificar se nesse caso aqui elas são perpendiculares ou não. Como é que a gente verifica? Olhando para os coeficientes angulares. Qual é o coeficiente angular da primeira? O A é igual a 1. Qual é o coeficiente angular da segunda? O A, que é A e A duas vezes, né? Vou colocar o coeficiente A é igual a -1, nesse segundo caso. Então, elas são concorrentes quando a multiplicação dos dois é igual a -1. Então, vai ficar o de cima é 1, vezes o de baixo, -1, 1 vezes -1, -1. Então, realmente, elas são perpendiculares. Né? Então, isso é um caso em que elas são concorrentes e, em particular, elas são perpendiculares, faz o ângulo 90 graus. Então, é isso. Para a primeira parte das questões de Saeb, a gente vê isso, né? E na próxima a gente continua com esse conteúdo e resolver as questões em sala de aula. Até lá, gente.